Paisagens e Poéticas. Um encontro entre paisagens sonoras e a poesia contemporânea. Produção e edição: Renata Roman. Poeta convidado: Cláudio Willer. No trompete, Rômulo Alexis. Meio-dia, a terra respira, formigas transitam por suas nervuras, arabescos de pássaros pontuam o pausado discurso das nuvens, só existe o espaço, a paisagem lacustre que agora cobre uma cidade submersa e sem saber por que eu vim parar aqui, o que me trouxe a esta fronteira de lugares e sensações, entro na água, a claridade me leva à deriva, flutuo no amplo, embebido no dia mais que morno, sei-me hóspede de quem tenho sido. A superfície do lago se desmancha no movimento dos círculos concêntricos. Quando eu caí na vida, quando eu terminei o colégio, entrei na faculdade, foi interessante que eu me preparei para entrar na Politécnica e teria entrado. Aí eu como que desviei a rota no caminho da inscrição e me inscrevi na Escola de Sociologia e Política e na Psicologia da USP. Eu achei que eu me daria melhor fazendo algo na área de humanas, né? Apesar de eu ter feito o que naquela época era o científico. Isso até ajudou, principalmente na psicologia, que tinha estatística, não é? Mas, enfim, foi quando eu caí na vida e eu queria algo de diferente do meio burguês, do ambiente mais familiar, embora meus pais fossem boas pessoas, e do ambiente de burguesia do colégio, não é? E caí ou melhor, procurei e, consequentemente, caí num ambiente de poetas, num ambiente de artistas, de novos escritores, num ambiente boêmio, não é? Conheci pessoas interessantes, conheci o Roberto Piva, belíssimo poeta, e foi um grande amigo. Ele me apresentou Masao Ono, que acabaria me editando. Eu participei, embora não fosse publicado na Antologia dos Novíssimos, eu ainda não tinha nada que valesse a pena publicar. Participei daquele ambiente de poetas novíssimos da década de 60, não é? E fizemos uma turma que eu, em artigos a respeito, chamei de periferia rebelde, não é? Os que gostavam de geração beat e surrealismo, e daquilo na literatura brasileira que estava um pouco à margem, não é? E não gostávamos nem um pouco dos tradicionalistas e não tínhamos nenhuma simpatia pelos formalismos. Quer dizer, éramos, principalmente eu era neorromântico. É interessante que música, eu sempre gostei, desde criança, e naquela época eu até estava coordenando uns grupos de ouvir música erudita, não é? E comecei a ler sobre romantismo por causa de romantismo musical, de Schubert, Schumann e tal, não é? Aí, quando eu li sobre românticos, que eles gostavam mais da noite que do dia, mais da imaginação do que da realidade,
da inspiração do cálculo, do sonho, do que do cotidiano, achavam a emoção mais importante que a razão, etc., eu percebi que eu era romântico. E minha vinculação literária, com surrealismo e beat principalmente, é com rebeliões tipicamente neo-românticas, não é? Mas, enfim, nesse ambiente rolava muita leitura. Todos liam, havia reuniões de discutir textos, aquilo que já foi relatado, por exemplo, no documentário Uma Outra Cidade, que o Hugo Giorgetti fez com a gente, no livro das meninas, da Renata Delia e Camila Hungria, Os Dentes à Memória, de entrevistas, não é? E, enfim, a intensidade de leituras, tipo pegar uma noite e a gente ler um para o outro em voz alta a Ode Marítima, de Fernando Pessoa, ou O Poeta em Nova York, de Federico Garcia Lorca, não é? Então, tudo isso, e mais os ocasionais intimismos líricos, as moças e mulheres que eu conheci com mais vocação para musa, não é? Inspiraram ou me motivaram a escrever. E momentos assim de maravilhamento também. Eu lembro uma vez que eu estava no ateliê de uma amiga muito querida e dava uma vista com daqueles pôres de sol roxos. Hoje em dia não tem mais tanto. E alguém pôs na vitrola, no toca-discos, o Funeral de Siegfried, de Wagner, né? Na hora eu escrevi um poema em prosa que está publicado no Dias Circulares. Então era mais ou menos isso. Uma montanha de anjos com insolação desaba sobre a terra, espalha-se pelas antecâmaras da esfinge, respira um vento de alucinação que me dá a plena consciência de amar, e isso é um ponto fixo, incrustado na minha retina, para além dos pneus, dos giroscópios, das ruas eternamente fatigadas. Estou envolvido e emaranhado pelo amor. Todo o ar que respiro está contaminado pela presença. Golfadas de pressentimento fazem que eu perca o pé constantemente. Chamas negras e vorazes roem as bases do universo. Prepara-se a consagração definitiva, em que tudo será queda, toda a sexualidade do mundo. Um fluxo incessante arrasta meus membros, teu olhar de enigma, nosso espanto, o grande emaranhado possível dos corpos à deriva, sustentados por nossa própria respiração simétrica. Estou imerso na presença, dissolvo-me. O olhar arrebatado capta todas as visões que são uma coisa só, a mesma forma repetida em 1000 prismas da mente, projetada no vazio eternamente à minha frente. Olha, eu sou um afortunado. As traduções de alguns dos meus autores prediletos vieram ao meu encontro, legítimo acaso objetivo. Em 1970, o Inácio Araújo, crítico de cinema, teve a ideia de sugerir ao Vladir Nader, da editora Vertente, de eu fazer Os Cães de Maldoror de Lautréamont, comemorando o centenário de Lautréamont. Foi uma loucura em 3 meses para caber ainda em 1970 e aí eu fui fazendo no gravador. Não recomendo, por melhor que seja a transcrição, dá erros, não é? Mas, enfim, depois refiz todo, foram várias edições, não é?
mas foi aí que eu comecei como tradutor. Antes, aliás, o diretor de teatral e empresário de teatro e produtor Emílio Fontana, depois de uma manifestação que eu e amigos fizemos contra um espetáculo de poemas da geração Beat que ele montou, isso foi em 1965, 65 para 66. Muito elegantemente ele me convidou a mim e ao Décio Bar, um amigo meu, muito talentoso, para fazermos um espetáculo de poesia Beat num teatro que ele tinha na época, Teatro da Rua, naquela galeria da Augusta, onde era boate salão e depois voltou a ser boate de góticos e de punks alternadamente. Era um teatro, né, meio improvisado, mas aí eu traduzia poemas do Ginsberg, fiz uma primeira tradução do Uivo do Ginsberg e vários outros poetas, Gregory Corso, Ferlinghetti, não é? Montamos um espetáculo, foi bem, foi muito interessante. Então, eu já tinha na cabeça fazer uma edição de poesia do Allen Ginsberg, faltava a oportunidade. Eis que, por intervenção do meu queridíssimo amigo Marcos Faerman, outra figura notável que eu conheci, dirigiu o jornal Versos, a Singular e Plural, era do Jornal da Tarde. Ivan Pinheiro Machado, da LPM, me telefona com aquele sotaque gaúcho, tchê, não queres fazer uma tradução do Antonin Artaud? Que obviamente era outra figura do nosso panteão, né? Outro autor que nós cultuávamos. Então eu preparei o escrito de Antonin Artaud. Como eu acertei a mão. O livro teve várias reedições, depois parou por questão de renovar contrato, briga de sucessores do Artaud, frescuras da Gallimard, o que eu lamento, porque o livro está vivo até hoje, que é de ensaios sobre Artaud e tal, teses, ele continua aparecendo, continua sendo citado, valendo como referência. Quer dizer, realmente eu acertei a mão naquela edição do Artaud. Aí eu sugeri para o Ivan fazermos Ginsberg, o que ele topou entusiasticamente. Ele estava querendo fazer algo no campo da geração Beat. Eu consegui, através de uma amiga, o contato com Allen Ginsberg, que indicou então quem cuidava dos direitos autorais, e eu retomei o que eu tinha feito 83, 67, 16 anos antes, não é? Traduzi também o Kadish, fiz uma seleção, troquei alguma correspondência com o Ginsberg, ele aceitou a minha seleção, não é? E me esclareceu alguma coisa. E aí saiu a minha tradução boa. Quer dizer, é claro que eu não tenho nada contra nenhuma das minhas traduções, mas foi a tradução em que eu resolvi problemas técnicos de tradução. Aí eu passei muito tempo sem traduzir uma outra coisa, não é? Ano passado a LPM me contratou para fazer o livro de Haikais de Jack Kerouac, autor da minha altíssima predileção. Vai sair agora um livro meu pela LPM, Os Rebeldes, Geração Beat e Anarquismo Místico, que é principalmente sobre o Kerouac, mostrando a qualidade e a importância do conjunto da obra. Então foi muito prazeroso fazer o Kerouac, e agora acabei de entregar 300 páginas de poesia do Charles Bukowski. Curiosamente, quando eu tomei iniciativa de propor traduções, ninguém se tocou. Faz mais de 10 anos, faz mais de 15 anos que eu estou propondo um Henri Michaud,
o grande poeta francês, principalmente poesia em prosa, e que se celebrizou também como artista visual e como tomador de mescalina. Ninguém se tocou, e Michaud é importantíssimo, é um mito, e o livro que eu tenho vontade de traduzir dele, que é o Connaissance par le gouffre, Conhecimento pelos Abismos, que é o livro dele sobre tomar drogas, então converge dois temas: a prosa poética do Henri Michaud e o sempre atual problema dos alucinógenos, das substâncias psicoativas, ou seja, editorialmente, desde que seja uma editora competente, seria uma tacada, não é? E ninguém se toca, né? São esses fenômenos culturais brasileiros. Praia na ilha. É assim que eu gosto. Ninguém por perto, só o acolchoado de areia macia estendido entre as dunas, onde o esforço de andar transforma os passos em gestos voltados para baixo na direção do caldeirão, onde se debate a fumegante cordoalha, labirinto de convulsões, vazio atravessado por espasmos, novelo de tentáculos de espuma, de correnteza polar, e as mãos de gelo que apertam a garganta e deslizam pelo ventre são as labaredas do mar, ganchos fincados nas costas para nos arrastar ao fundo. Penetrar nesse abismo é navegar o dorso da morte, transformar a consciência em pátio de ventanias. Mas, no entanto, não somos daqui, viemos de muito longe para descobrir a derradeira praia deserta no costão oceânico da ilha, cercada por muralhas de vento e claridade, onde cobertores de maresia são estendidos sobre nossos corpos, mansamente reclinados sobre a pele dourada do tempo. Na modernidade, a poesia é minoritária, como diz Otávio Paz, o poeta é um desterrado na sociedade burguesa, não tem lugar na economia de mercado, embora haja as exceções, e haja os Pablo Neruda, tenha havido os Victor Hugo, e haja essas conciliações de poeta maldito e poeta olímpico, como Allen Ginsberg, não é? Que foi as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu traduzi o Ginsberg, ele me mandou o resumo biográfico dele, estava 2 tópicos em seguida, né? Um, de ele ser membro da Academia Americana, Academy of Arts and Science, que é o equivalente à ABL brasileira, e logo em seguida conselheiro de Marijuana Papers. Quer dizer, para ele não fazia diferença, ele operava, ou melhor, os 2 registros não eram incompatíveis. É claro que a Academia Americana, historicamente, era mais aberta do que a brasileira, não é? Mas há sim a potência da poesia. Enfim, por outro lado, a poesia se projeta na diacronia. Em oficinas literárias, eu sempre digo para os participantes de curso, olha, mesmo os que não leram Baudelaire, são todos baudelairianos. Que ela constitui percepção, ela muda a percepção da realidade ao mudar a linguagem e, consequentemente, transforma a realidade. Ou seja, a poesia dificilmente tem resultados de mercado, embora eu ache muito bom a Hilda Ilst, que é uma belíssima poeta, sobre a qual tenho escrito,
vender bem, e o Manuel de Barros, com cuja poesia eu tenho trabalhado, ter essa bela edição pela Leia, e esse resultado da publicação do Leminski pela Companhia das Letras, e parece que vem mais, né? Já veio a Ana Cristina, a César também, então tomara que também vendem e que puxem e despertem o interesse para mais edições de poesia, né? Mas, de qualquer forma, a poesia é minoritária, mas ela se transmite bem, melhor do que o texto em prosa no meio digital, né? Nos blogs, e a possibilidade da transmissão oral. Então, os encontros que já vêm ocorrendo faz tempo, eu participei da organização de encontros de poesia no final da década de 70, por exemplo, que eram manifestações de resistência política, né? Alguns junto com a Ruth Escobar, no momento em que os militares queriam pegar ela, né? Não fizeram por causa do escândalo, mas ela era odiada. Mas, enfim, sempre teve essa transmissão oral e, felizmente, ela se intensifica. A gente tem esses encontros de poesia, inclusive aqui na Casa das Rosas, e esse misto, quando é comigo, esse misto de palestra e leitura de poesia, que quando eu dou palestra eu leio poemas também, não é? E mais recentemente dou a palestra, falo, leio poema e também, tendo boas condições, mostro no Data Show, então tudo isso converge. Visão de Nova York. O grande cavalo de lágrimas azuis desce do oeste, lento como a névoa dos trigais. São hotéis de granito e espuma plástica, em ruas que outrora foram violentadas, em manhãs mais suaves do que a brisa dos grandes portos. Todos os túneis, todas as cavernas se encontram em um desfiladeiro de torreões metralhados. Todos os trilhos convergem para um só ponto, todos os subways apontam para uma só direção, e na vegetação dos grandes parques cresce o arbusto andrógeno, cujas raízes são de metal e seda. Os retângulos magnéticos geraram uma cidade onde cavalos à solta pisoteiam os gerânios dos patamares, e a combustão espontânea anima os corpos dos amantes nas tardes de verão. Sementes germinarão violentamente em Bleecker Street, pois um pântano noturno sacode os alicerces dos grandes prédios embebidos em água rasa. Gritos gelados soam em um corredor de pálpebras estreitas, e no parque, onde passam as lhamas, emergem montes de cristal, despertando a última sentinela de uma paisagem de antenas partidas e ventiladores retorcidos. Todo poema é uma tradução também. Quando você cria, inclusive no modo espontâneo, ou talvez principalmente, já que o símbolo, a linguagem é da ordem do inconsciente, ela estrutura o inconsciente, não é? Então você está, digamos assim, reescrevendo algo que você já leu também. Intertextualidade me provoca surpresas. Os prazeres do comparatismo literário, o inconsciente do texto, que é um intertexto. Otávio Paz, que tem belas observações sobre o paralelismo das operações de tradução, de leitura e de criação original. Concordo com ele.
temos que distinguir entre a circunstância, por exemplo, o regime militar brasileiro. Passou, né? Passou porque tinha que passar e, enfim, por todos os motivos que justificam ter passado e nunca mais querermos uma coisa dessa. Outra questão, outro aspecto, é o político no sentido mais profundo, não é? Num dos poemas dele, o Piva fica repetindo a política do corpo, a política do corpo, a política do corpo, no sentido de uma liberação, digamos, do espírito, de uma ampliação da consciência, de uma reintegração. Isso é política também, porque vai contra os valores, vai contra a linguagem instrumental, vai contra a instrumentalização do indivíduo e vai contra os valores das sociedades contemporâneas. Não só do capitalismo, né? Eu acho que também dos regimes que se apresentam como socialistas. Já dizia o Ginsberg, e eu transcrevi no meu primeiro manifesto em 64, que a revolução socialista mais bem intencionada não vai dar certo, não vai trazer resultados, se não tratar também da ampliação da área da consciência. Breton disse nas críticas dele ao stalinismo, mudar a vida de Rimbaud, transformar a sociedade de Marx, para nós são uma coisa só. Eu firmemente acredito que o mudar a vida precede. Quantos poetas já não estiveram aqui? Quantos poetas já não escreveram sobre a ofuscante aniquilação diante desses dramáticos perfis minerais tão próximos da pedra original, do barro anterior à forma, coisas reduzidas a não mais que montanha, quase natureza, coisas na fronteira da mão que trabalha, do vento, da água. Aqui ressoam os silvos do vento, aqui ecoa ensandecida a voz do oco, do cavo, da fresta, silêncio matizado de sussurros. E agora eu também sou um dos que enxergam o informe, o monstruoso passado. Foram os escultores do avesso que as reduziram a isso, os autores do cruel teorema que nos condena ao presente e repete que nada sabemos, nada vale a pena, pois passado e futuro só existem como passo para a informe eternidade. A custo divisamos lá fora a realidade, logo ali, logo aqui, outro lugar onde existiremos menos ainda. Nós é que somos os fantasmas, e a solidez é o que está aí nas ruínas, que não param de repetir que isto, nada, é tudo que temos. Paisagens e poéticas, um encontro entre paisagens sonoras e a poesia contemporânea. Produção e edição, Renata Romano. Esta edição foi realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Poieses, Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, e Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura.